Olá e seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Hoje a gente mergulha numa questão teológica que, olha, intriga muita gente. Por um lado, a gente tem essa ideia de uma redenção completa, total em Cristo. E por outro, a realidade, né? Um amigo doente, um familiar sofrendo, nós mesmos. Como essas duas coisas podem coexistir? A gente recebeu uma coletânea de sermões e anotações de Oswald Chambers que talvez nos dê um mapa para essa tensão. E nossa missão hoje é justamente destrinchar esse mapa. Exatamente. E a primeira coisa que o Chambers nos convida a fazer é assim, recalibrar as nossas definições. Muitas vezes o conflito surge porque o que a gente entende por redenção, por cura, por oração, é um pouco diferente da visão dele. Ele nos desafia a olhar para a distinção entre a provisão universal da redenção, ou seja, o que já foi feito para todos, e a manifestação soberana dessas bênçãos na nossa vida. Não é uma contradição, sabe? É uma tensão fundamental da vida cristã. Ok, vamos começar por aí então, porque essa distinção já parece ser a virada de chave de tudo. Vamos esmiuçar o que ele realmente quer dizer com redenção. Pelas fontes, fica claro que é algo, assim, muito maior do que só o perdão dos meus pecados. Muito maior. Para o Chambers, a redenção ataca a raiz do problema, o que ele identifica como a própria hereditariedade do pecado. Ele tem uma visão bem específica sobre isso. Ele argumenta que Deus não nos considera culpados por termos nascido com uma tendência para o erro, sabe? Uhum. A responsabilidade para ele surge quando a gente se recusa a deixar que Cristo nos liberte dessa tendência. Peraí, deixa eu ver se eu entendi com uma analogia. Não é sobre a multa que eu levo por excesso de velocidade, mas sim sobre consertar a tendência do meu pé de sempre querer pisar fundo mesmo sabendo que é errado. É isso? É uma ótima analogia. É exatamente isso. A redenção, na visão dele, foi o ato de Deus, consertando o motor de toda a humanidade de uma vez por todas. Ele cita aquela passagem. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Para Chambers, isso é um fato consumado, uma obra absolutamente finalizada e completa. A conta de toda a humanidade foi paga. Certo, a obra é completa e universal. Mas se a conta foi paga para todo mundo, por que nem todo mundo parece ter recebido o recibo? Aí entra a segunda parte. Pensa na redenção como um cofre gigantesco, sabe? Cheio de tudo que a humanidade poderia precisar. Perdão, paz, força e, sim, cura. A provisão é o fato de que esse cofre existe e está aberto para todos, sem exceção. Isso foi o que Cristo fez. Ok. A manifestação, por outro lado, é a aplicação disso na vida de uma pessoa. É o indivíduo que precisa ir até o cofre pela fé para receber o que precisa. E mesmo assim, quem decide qual presente entregar e quando é Deus, na sua soberania. Ah, então a disponibilidade é universal, mas o recebimento é individual e a entrega é soberana. Isso ajuda a clarear. Mas também nos leva direto para o coração do nosso dilema de hoje. Se a cura está nesse cofre da redenção, por que a doença ainda existe? E por que nossas orações por cura nem sempre são atendidas como a gente espera? E aqui a perspectiva dele é, de novo, bem radical. Ele aponta algo fascinante. Jesus nunca falou sobre oração não respondida. Essa é uma categoria que a gente criou. Jesus disse, todo o que pede, recebe. O ponto para o Chambers é que a resposta vem de acordo com a sabedoria de um pai que, como Jesus disse, sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Nossa, isso é contraintuitivo. A maioria de nós pensa na oração como um ato de pedir algo que Deus talvez não saiba ou de tentar convencê-lo. Mas pelo que você está dizendo, Chambers via a coisa toda de outra forma. Não é para convencer Deus, mas para se alinhar com Ele. Exatamente. A oração para ele não é uma ferramenta para obter coisas, mas um meio para entrar em perfeita comunhão com Deus. E aqui ele usa uma expressão muito forte. Ele descreve a oração de intercessão, que é orar pelos outros, como um negócio extenuante. Espera um pouco, negócio extenuante. Isso soa intenso, quase como um trabalho pesado. O
que ele quer dizer com isso? É um esforço mental, espiritual? É um esforço espiritual profundo. Não é só recitar uma lista de desejos, sabe? Certo. Entrar em empatia com a dor do outro e com o coração de Deus ao mesmo tempo. É um trabalho de se concentrar e se alinhar com o propósito divino a tal ponto que, segundo ele, isso permite a Deus criar algo que ele não criaria de outra forma. Como assim? Isso não limita a Deus? Não, não é que Deus seja limitado. É que ele escolheu operar em parceria com a humanidade. Nossa intercessão vira o canal através do qual o poder dele flui para uma situação. É uma cooperação, sabe? Não uma tentativa de dobrar a vontade dele à nossa. Nossa, isso muda tudo. A oração deixa de ser só um pedido e vira uma parceria no trabalho divino. E como ele conecta isso com a cura física? De uma forma bem interessante, ele conecta a cura muito diretamente com a opressão espiritual. Ele cita a passagem de Atos que diz que Jesus andou curando todos os oprimidos do diabo. Chambers sugere que o alvo principal dessa libertação, muitas vezes, não é a doença física em si, mas o que vem junto com ela. O desânimo, a depressão, a angústia, ele chamava isso de os blues. Os blues? É. Para ele, a verdadeira cura começa na alma, com a alegria e a paz que vem de viver no perdão de Deus. E isso, por sua vez, pode ter um impacto tremendo no bem-estar geral do corpo. Ok, entendi a lógica sobre a oração como alinhamento e a cura começando no espiritual. Mas isso abre uma porta para uma questão ainda maior e talvez mais difícil. Se a cura física nem sempre acontece, qual é o sentido do sofrimento para o Chambers? Ele é só aleatório? Um sinal de falta de fé? De forma alguma. Para ele, o sofrimento não era nem um acidente, nem um sinal de fé fraca. Ele o via como uma parte inevitável e proposital do processo de discipulado. O exemplo máximo que ele usa e que está nas fontes é o de Jó. A Bíblia descreve Jó como um homem íntegro e reto, e mesmo assim ele sofreu de uma forma inimaginável. Isso prova para o Chambers que a retidão não nos isenta do sofrimento. Certo, a retidão não é um escudo. Mas então qual é o propósito? Se não é punição nem acaso, o que é? É um fogo refinador, e aqui ele faz uma distinção importante. Existem os problemas comuns da vida, que todo mundo enfrenta, e existe o que ele chama de a cruz do discípulo. A cruz. Sim, a cruz não é qualquer sofrimento. É um sofrimento que surge especificamente da nossa relação com Jesus Cristo, onde a honra dele, e não a nossa, está em jogo. E é nesse contexto que ele tem uma citação que eu acho, assim, poderosíssima. Ele diz: a dor não torna um homem necessariamente melhor. A dor queima uma grande quantidade de superficialidade desnecessária. Ela me dá o meu eu ou me destrói. Uau! Ela me dá o meu eu ou me destrói. Isso é muito forte. Então, na visão dele, o sofrimento é uma espécie de momento da verdade. Ele queima tudo que é superficial e nos força a encarar quem a gente realmente é. Ou a gente se encontra nesse processo, ou a gente se quebra. É uma perspectiva bem radical comparada com a ideia de que a fé nos protege de todo mal. Exatamente. Não é uma proteção contra a dor, mas um propósito dentro da dor. O sofrimento se torna o crisol onde o nosso verdadeiro caráter é forjado e revelado. Vamos então trazer tudo isso para a prática. Acho que vai ajudar a gente a solidificar as ideias. Vamos imaginar um cenário. A gente vai até Oswald Chambers e diz: nosso amigo está muito doente. Você pode orar por ele? Com base em tudo que a gente discutiu, como seria essa oração? Tenho certeza que não seria um simples Deus, por favor, cure nosso amigo agora. Com certeza não. Embora as fontes não nos deem uma transcrição literal, os princípios dele deixam o caminho muito claro. A abordagem dele não seria de exigir a cura como um direito, mas de interceder, o que ele via como o trabalho. A oração dele provavelmente se concentraria em 3 pilares. E quais seriam eles? O primeiro e mais importante seria o alinhamento com a vontade de Deus. A oração seria para que o propósito maior de Deus se cumprisse na vida daquela pessoa, seja através da cura física, seja através da força para suportar o sofrimento. O objetivo primário não seria o conforto da pessoa,
mas a glória de Deus através daquela situação. Ok, isso faz sentido com a ideia de oração como alinhamento, mas soa muito elevado espiritualmente. Para alguém que está sentindo dor de verdade, focar na glória de Deus em vez do próprio alívio parece um pedido quase impossível. Chambers reconhece essa dificuldade. Sim, e é aí que entra o segundo pilar, orar por força para o discípulo. Ele usava muito a imagem de Cristo firmando o rosto para ir a Jerusalém, sabendo que o esperava. A oração seria para que a pessoa doente pudesse, no meio da provação, receber a si mesma. Ou seja, aceitar sua realidade, sem desespero, e encontrar a força para caminhar através dela com dignidade e fé. Receber a si mesma na provação é uma imagem poderosa. E qual seria o terceiro pilar? O terceiro seria a oração pela manifestação da vida de Cristo. Ele se baseava na ideia de que o nosso propósito é que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Portanto, a oração não seria só Deus tire a doença, mas algo mais profundo. Pai, que a vida, a paciência, a força e o caráter do teu filho sejam vistos no corpo e no espírito dessa pessoa, independentemente do resultado físico. A lealdade a Cristo se torna mais importante que o desejo por alívio imediato. Entendi. Alinhamento com a vontade de Deus, força para enfrentar a jornada e que a vida de Cristo seja vista na pessoa. O foco é sempre a relação com Deus e o cumprimento do propósito dele, e não o nosso conforto. É um jeito completamente diferente de orar por cura. É uma mudança de eixo fundamental. A redenção final, a cura definitiva na eternidade já está garantida. A jornada aqui e agora, para o Chambers, é sobre sermos moldados à imagem de Cristo. E a oração, nesse modelo, é a ferramenta vital para cooperar com esse processo, sempre sob a soberania de Deus. Então, para amarrar tudo, aquele quebra-cabeça que a gente se propôs a resolver no início. A aparente contradição entre uma redenção total e a doença persistente. A solução de Chambers não é uma fórmula mágica, é uma profunda mudança de perspectiva, né? A redenção é um fato consumado, um cofre aberto para todos. Mas a experiência de suas bênçãos, como a cura, opera dentro da soberania de Deus e tem um propósito maior, nos formar à imagem de Cristo. Perfeito. A oração, nesse contexto, deixa de ser uma ferramenta para forçar a mão de Deus e se torna um meio de profunda comunhão e alinhamento com a sua vontade. E isso nos deixa com um pensamento final para reflexão, extraído diretamente dos escritos dele, que talvez seja o ponto mais desafiador de todos. Manda. Chambers sugere que, às vezes, Deus nos confia um silêncio absoluto. Um silêncio que não é de abandono, mas ele diz de prazer, porque Deus vê que somos capazes de suportar uma revelação maior que está por vir. E então ele faz a pergunta que ecoa: e se o silêncio de Deus for a própria resposta? Uma resposta maior e mais profunda do que poderíamos compreender no momento. Isso transforma a oração de uma transação para uma relação de confiança absoluta, mesmo quando a gente não entende nada. Nossa, que ideia poderosa para terminar. A possibilidade de que o silêncio não seja ausência, mas um tipo diferente de resposta. Uma que exige um nível de confiança que vai além da nossa necessidade de soluções imediatas. Realmente muda tudo.